Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos, maravilha. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. O capítulo é o de número 11. Enquanto você procura, eu gostaria de louvar a Deus pela oportunidade de servi-lo, de uma vez mais compartilhar de sua palavra. Gostaria de tecer a minha palavra de agradecimento também ao pastor presidente desta igreja, pastor Davi. Que Deus lhe abençoe e prospere o trabalho das vossas mãos. Em nome de Jesus também, nosso querido Jobim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Os nossos amigos, Mateus, William, que Deus lhes abençoe. Em nome de Jesus. Capítulo 11, verso de número 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos ainda por outro? E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos por outro? Curve a sua cabeça um instante. Espírito Santo, meu amigo, eu sou completamente dependente de Ti. Oro para que Tu tenhas a primazia neste lugar e que a minha condição humana não me atrapalhe o Teu ministrar. Senhor, à medida que a Tua palavra é exposta, se estiver no Teu coração, então cura, liberta, salva, renova, batiza com Teu Espírito. Então somente, Senhor, que este lugar e o lar dos meus irmãos seja envolvido pela presença do Senhor. Fica conosco, Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Vamos meditar por alguns minutos na palavra de Deus. Queridos, um dos temas que mais se repetem ao longo de toda a Bíblia é o tema que diz respeito à alegria ou esperança no sofrimento. Vou repetir para você. Um dos temas que mais se repetem ao longo de toda a Escritura Sagrada é o tema que diz respeito à alegria ou esperança no sofrimento. O salmista, no livro dos Salmos, que eu gosto de dizer que é o livro do diálogo entre o homem e a sua alma, em um ato de introspecção, olha para dentro de si e se questiona: por que te abate, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Imagine comigo a cena de alguém se deparando com o seu reflexo, com a sua imagem, iniciando um diálogo com essas perguntas: por que te abates? Em outras palavras, o salmista estava se perguntando: por que eu perco o sono? Por que perco o apetite? Porque fico ansioso? Porque ando inquieto? Porque ando assim tão estressado, tão nervoso? É interessante o fato de que o salmista não para o diálogo com a sua alma aqui, mas olhando para dentro de si, libera um brado dizendo: espera ainda, espera em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista nutria em seu coração uma verdade bíblica. Que verdade é essa, pregador? A verdade de que um dia ruim não significa uma vida ruim. A verdade de que um momento difícil não significa uma vida difícil. A verdade de que um momento de lágrimas não significa uma vida inteira de lágrimas. O salmista disse no Salmo 30, verso 5: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
é nítido o fato de que o salmista tem esperança no Deus de Israel em meio ao sofrimento. Ouça isso: as crises da vida todos se apresentam. As crises da vida visitam os pastores e visitam os membros. As crises da vida visitam os pregadores e também visitam os cantores, visitam os missionários, visitam também os ímpios. A verdade é que as crises da vida todos se apresentam. Quer ouvir uma verdade? Os grandes homens de Deus que viveram ao longo da história enfrentaram períodos de crises. Charles Spurgeon, tido por muitos como o príncipe dos pregadores, enfrentou o cárcere da depressão. Estes homens nos ensinaram que é possível passar por crises durante a vida e sobreviver a elas. Vou repetir isso aqui para você gravar no seu coração. Estes homens nos ensinaram que é possível se deparar com crises e sobreviver a elas. Mas não para por aí. Eles nos ensinaram que é possível ter esperança em meio ao sofrimento. Eles nos ensinaram que é possível ter alegria e esperança em meio aos vales da vida. Ouça uma verdade: existe um povo que tem alegria em meio ao sofrimento. Existe um povo que tem alegria, que tem esperança em meio aos vales da vida. Como diz aquele corinho antigo, existe um povo que passa pela prova dando glória a Deus. E este é o povo que se chama pelo nome de Deus, que veio adorar nessa tarde. Quem pertence a esse povo? Olhando para o início do Novo Testamento, nós nos deparamos com a figura de um homem por nome de João o Batista. Batista não era seu sobrenome, na verdade isso diz respeito à sua função, porque ele batizara em águas para arrependimento. João Batista é a voz profética que rompe um silêncio de Deus, que perdurou por cerca de 400 anos em um período que nós chamamos de período interbíblico. João Batista é aquele que deveria se manifestar a Israel como o novo Elias, preparando o caminho, endireitando as veredas para a vinda do reino de Deus, para o reinado do Messias. No capítulo de número 3, nós encontramos um dos momentos mais bonitos da narrativa dos evangelhos. Momento em que Jesus é batizado nas águas do Rio Jordão. Preste atenção. João Batista estava no Jordão batizando em águas para arrependimento. De repente, João, olhando para o horizonte, avista um homem e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que você entenda a importância do que João está dizendo, é preciso que você entenda também. É necessário que você entenda que Israel naqueles dias estava aguardando o Messias, o ungido, o Cristo, o homem que seria o libertador de Israel, aquele que seria o redentor, o remidor, aquele que resgataria Israel do pecado e principalmente, na ótica dos judeus, do poder e do jugo de Roma. A esperança de Israel era a manifestação do Messias. A esperança de Israel naqueles dias era a manifestação do reino de Deus, livrando Israel do jugo de Roma. Quando João olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, ele estava diante de toda a nação, apontando para Jesus e dizendo: Israel, esse homem é a
a esperança de vocês. Israel, este homem é a resposta do clamor de vocês. Israel, este homem é a esperança, é a alegria de vocês em resposta ao sofrimento do tempo presente. João estava dizendo a todo Israel: este é aquele a quem vocês esperam. Se parasse por aqui já estava muito bom, mas a Bíblia diz que Jesus entra nas águas do Rio Jordão e João para ele em um instante e diz: espera aí, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus olha para João e diz: para que se cumpra a lei, para que eu cumpra a justiça de Deus, é necessário que assim aconteça. Ele é batizado nas águas do Rio Jordão. E quando ele é batizado nas águas do Rio Jordão, o céu se abre. O pregador senta para ouvir o primeiro pregador do Evangelho, que é o próprio Deus. Ainda no Éden, Deus disse: a semente da mulher nascerá para esmagar a cabeça da serpente. Glória a Deus, esse alguém é Jesus. Agora o próprio Deus olha do céu para a terra, aponta para o seu filho e diz: este é o meu filho amado, que me dá prazer. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Israel, Ele é a esperança de vocês. Ele é o Salvador de vocês. Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é a resposta das vossas orações. O que está acontecendo? João está recebendo uma palavra de Deus. Repita comigo: João recebeu uma palavra de Deus. Quantos já receberam uma palavra de Deus? João recebeu uma palavra de Deus, palavra essa que dizia respeito à identidade de Jesus como o Cristo de Deus, o Messias que fora prometido. O tempo passou. João, na condição de um homem comprometido com a sua mensagem, acabou por ser preso. Foi preso por denunciar um relacionamento ilícito da casa de Herodes, enfrentando o governo vigente na época. Isso lhe custou a sua liberdade e ele foi parar no cárcere. O texto que lemos registra um dos dias de João encarcerado. Um dos dias de João preso. E esse texto dá um nó na minha cabeça. Porque João chama a si 2 dos seus discípulos, depois de ouvir falar dos feitos de Jesus. E envia esses discípulos a Jesus com a seguinte pergunta: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Quem haveria de vir? Quem Israel esperava? Israel aguardava o Messias. Israel aguardava o Salvador. João, portanto, estava perguntando: afinal, tu és o nosso Salvador, sim ou não? Tu és a nossa esperança, sim ou não? Tu és a resposta para o nosso sofrimento, sim ou não? Tu és aquele a quem nós aguardamos há tanto tempo, sim ou não? Irmão, isso dá um nó na minha cabeça. Por quê, pregador? Porque se existia alguém naqueles dias que deveria ter certeza de que Jesus era o Messias, esse alguém era João. Se existia alguém naqueles dias que deveria ter certeza de que Jesus era o Cristo de Deus, esse alguém era João. Afinal, não foi João que apontou para Jesus diante da nação dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi ele que disse a Jesus: eu preciso ser batizado por ti? Não foi ele que viu os céus abertos e Deus dizendo acerca do seu filho: este é o filho que eu amo e que me dá prazer? Não foi ele que recebeu uma palavra de revelação acerca da identidade de Jesus como Messias?
Se alguém deveria ter certeza de que Jesus era o Messias, este alguém era João. A minha pergunta é: o que aconteceu com João? Porque o João do capítulo de número 11, aparentemente nada tem a ver com o João do capítulo de número 3. No capítulo 3, João é um homem convicto de que Jesus é o Messias. No capítulo 3, João tem uma verdade gravada na tábua do seu coração, e isso é tão real para ele, que ele tem coragem e ousadia para anunciar a todo Israel. No capítulo de número 11, nós encontramos um homem inseguro, angustiado, inquieto, cheio de conflitos e questionamentos. A pergunta é: o que aconteceu com João? Deixe-me lhe dizer, se existia uma palavra para definir João, a palavra era livre. Se existia uma palavra para definir João, a palavra era livre. João aparece na história de Israel como um homem sem laços familiares. Isso é tão verdade que ele morava sozinho, andava sozinho pelos desertos. Se existia uma palavra para definir João, a palavra era livre. João aparece na história de Israel como um homem sem laços com o sistema vigente na época. Isso é tão verdade que ele sequer vestia o que o sistema regia e mandava. A Bíblia diz que ele se vestia com peles de camelo. Se existia uma palavra para definir João, a palavra era livre. Isso é tão verdade que João é apresentado como um homem que não se alimenta com o que o sistema manda. A Bíblia diz que o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. Se existia uma palavra para definir João, a palavra era livre. E um homem que sua essência é livre, agora está preso, está deslocado de sua função. Pega alguém que nasceu para o altar e tira ele do altar e vê o que sobra. O salmista, tentando transmitir o sentimento do Messias, disse: o zelo pela tua casa me consome. Eu sinto Deus nesse ambiente. Desloca alguém do seu propósito de vida. Desloca alguém do meio, do ambiente, do propósito de vida dessa pessoa e vê o que sobra, vê o que resta. João está se deparando com um período de crise. A crise bate na porta de João. E acredite, existe algo poderoso nas crises da vida. E as crises da vida têm o poder de questionar ou pôr à prova as verdades que recebemos de Deus. Vou repetir. Existe algo poderoso nas crises da vida. E as crises têm o poder de questionar ou pôr à prova as verdades que recebemos de Deus. Eu estou pregando para alguém nesse momento que está enfrentando um período de conflitos terríveis. Você deita a cabeça no travesseiro e a sua mente é dividida pela ansiedade. Porque o céu disse: eu vou fazer, e a crise diz: e se não der? O céu disse: a porta vai abrir, e a crise diz: e se não abrir a tempo? O céu disse para você: haverá salvação na tua casa, mas a crise diz: a coisa está feia lá. O céu disse: eu vou prosperar você, a crise diz: mas tudo conspira, contribui para o contrário. Eu estou pregando para alguém que deita a cabeça no travesseiro e é atordoado, é ferido pelo eco dos e sis da vida. E se não der, e se não acontecer, e se não abrir, se a oportunidade não vier. João não foi o primeiro a passar por isso, tampouco seria o último. Quantos lembram de Elias? A Bíblia diz que Elias aparece na história de Israel de uma forma extraordinária.
ele surge se apresentando diante do rei e dizendo: ei, segundo a minha palavra, não choverá, nem orvalho descerá do céu. E por 3 anos e 6 meses, Deus fechou a torneira do céu e não choveu. O mesmo homem foi ameaçado por Jezabel, deitou debaixo de uma árvore e disse: Deus me mata. E nós perguntamos: onde foi parar a coragem daquele cabra que desafiou mais de 800 profetas de Baal, Azera e Astarote? Quantos lembram de Pedro? A Bíblia diz que Jesus, certa feita, deu ordem aos seus discípulos, dizendo: entrem no barco, iniciem viagem, eu vou ter com vocês depois. E na alta madrugada, Jesus vai ter com seus discípulos. Eles estão no barco, olham para o horizonte, no meio do mar, enxergam o que lhes parece um fantasma, um vulto. Eles estão aterrorizados, mas no meio do nada ecoa uma voz dizendo: não temais. Pedro, que era um pouco mais afoito, disse: mestre, se és tu, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Jesus olhou para ele e disse: Pedrão, vem. Aí a Bíblia diz que Pedro salta do barco e começa a andar por sobre o mar, e as águas viram concreto para ele andar. Mas o período de crise se apresenta a ele, o vento sopra, as ondas se levantam, o mar se revolta e Pedro submerge nas águas. Eu fico me perguntando: onde foi parar a coragem do cabra que pulou do barco no meio do nada? Ouça isso, eu preciso dizer isso ao seu coração. A Bíblia não diz que Pedro tentou andar por sobre as águas. A Bíblia diz que Pedro andou. Vou repetir para você. A Bíblia não diz que ele tentou andar por sobre o mar. A Bíblia diz que ele andou. Não me entendi, pregador, vou te explicar. Deus me trouxe aqui para pregar a alguém, um grupo seleto, não é um grupo qualquer. É na verdade uma palavra de Deus para alguém que já teve experiência com Deus. Alguém que já viu Deus fazer, já viu Deus trabalhar, já viu Deus agir. É para alguém que já provou da mão de Deus trabalhando. Mas nesse momento de crise você fica se questionando: e se não der, e se não acontecer? Deus me trouxe aqui para falar ao coração de alguém que já enfrentou problemas piores, já viu a mão de Deus agir em circunstâncias piores. E Deus me trouxe aqui para fazer uma pergunta para você. A pergunta é: até quando você vai ficar nessa mesmice? Até quando você vai ficar aí deitado nessa cama? Até quando você vai ficar preso nessa depressão, nessa ansiedade? Acorda! Deus continua o mesmo no meio desse vale. Jesus mesmo enfrentou um período como esse. A Bíblia diz que momentos antes da cruz, Jesus olhou para Pedro e o repreendeu, porque Pedro disse: não, mestre, você não pode ir para a cruz. Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não entendes os planos de Deus. Ele rejeita a possibilidade de fugir da cruz. Aí no Getsêmani, em angústia, em dor, sofrimento, suando como gotas de sangue, ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. As crises da vida toda se apresentam e é possível que você me escute enfrentando uma crise terrível que questiona tudo aquilo que você vem crendo até aqui. A pergunta é: o que fazer quando as crises da vida questionam ou põem à prova as verdades que carregamos da parte de Deus? Nós precisamos aprender a descansar no caráter de Deus. Vou repetir. Nós precisamos aprender a descansar no caráter de Deus. Por quê, pregador? Porque o caráter de Deus é o caráter de quem não muda. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: Timóteo, ainda que sejamos infiéis,
todavia, Ele permanece fiel. Por quê, pregador? Porque não pode negar a si mesmo. O que a Bíblia está dizendo é que Deus não muda. O caráter de Deus não altera. Deus me trouxe aqui para dizer ao coração de alguém: descansa, porque a crise não altera o caráter de Deus. Aquieta a tua alma, porque o problema não altera o caráter de Deus. Aquieta o teu coração, porque a porta fechada não altera o caráter de Deus. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu sou o mesmo no meio desse vale, eu sou o mesmo no meio dessa prova, eu sou o mesmo no meio dessa quarentena. Descansa, descansa, descansa. Chorica labará sultere maracandarabagai. Um dia Moisés fez uma pergunta a Deus que, na minha opinião, é uma das perguntas mais interessantes da Bíblia. Moisés disse: Deus, quando eu descer no Egito, alguém vai me perguntar quem é o Senhor, alguém vai me perguntar qual é o seu nome. Quer saber qual é o seu nome? Quem o Senhor é? E no português a nossa Bíblia diz: eu sou o que sou, mas no hebraico é Irier, Asher, Irier. Eu serei o que serei. Moisés, que é uma resposta de Deus instantânea, tipo massinha miojo, em um instante está pronto. Mas a resposta de Deus é progressiva e não cabe numa caixa. Deus estava dizendo: eu serei. Quer saber quem eu sou? Anda comigo, vive comigo, se relaciona comigo, sofre comigo, chora comigo, anda comigo. Você vai descobrir quem eu sou. O nome de Deus na Bíblia, ele é impronunciável. É o que no hebraico nós chamamos de Eitirei, Vavirei, que é simplesmente a pronúncia das letras do tetragrama, porque a pronúncia do nome se perdeu na história. E Eitirei, Vavirei significa aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente. A pergunta é: aquele que é, que era e que será o quê? O que ele é, o que ele era, o que ele será? A resposta é: ele será em todos os tempos a resposta para a sua necessidade. Não pegou? Vou te dizer: para quem tem fome, ele é o pão da vida. Para quem tem sede, ele é água viva. Para quem está angustiado, ele é refúgio e fortaleza, socorro presente para o dia da angústia. Se alguém está sendo injustiçado, ele é Jeová Tsidekenu, Deus que julga as nossas causas. Se alguém está enfermo, doente, ele é Jeová Rafa, o Deus que nos sara. Eu vim aqui para dizer: a resposta para a tua crise é Jesus. A resposta para o teu problema é Jesus. Você tem um escape. E é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Talvez seja difícil para você descansar no caráter de Deus, porque você não sabe bem quem Ele é. Ele me trouxe aqui para lembrar você: Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é a estrela da manhã, Ele é a semente da mulher. Ele é a rocha que é ferida no deserto para dar água ao sedento. Ele é o nosso cordeiro pascual. Ele é o pão do céu, Ele é o Deus Emanuel. Ele é refúgio, fortaleza, socorro presente para o dia da angústia. Ele é o Deus que faz cessar as nossas guerras. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E me trouxe aqui para dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uriamacalabra, Shuriamandaralarabacanore maracandarabagai. Eu vou encerrar. Mas ouça uma verdade de Deus para aquietar teu coração. A Bíblia diz que Deus é eterno, e eterno é aquilo que não tem início e não tem fim.
E embora que Deus não tenha início e não tenha fim, Ele é o primeiro e Ele é o último, Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele não tem início e não tem fim, mas no início de todas as coisas Deus está, e no final de todas as coisas Deus está. É possível que você entenda que onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, e está certo, porém incompleto. Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares, em todos os tempos. Não pegou? Vou te explicar. Quando Deus olha para alguém e diz eu vou fazer, não é uma tentativa, é a palavra de quem já viu pronto. Vou falar de novo, você não pegou. Quando Deus diz eu vou fazer, não é uma aposta, é a palavra de quem já viu acontecer. Deus está dizendo, na eternidade esse familiar já se converteu, você já pregou, já cantou, já foi para o campo missionário. Na mão de Deus o projeto está pronto. O apóstolo Paulo disse que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. E se ela é fiel e digna de toda aceitação, então levante as duas mãos, porque daqui para frente é só profecia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. As aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8 e 18. Essa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. 2 Coríntios 4 e 17. Agora se você não der glória está mal. Filipenses 1 e 6. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Segura mais essa se você puder, pois eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se coloca de pé, vai. Se coloca de pé. Jesus responde confirmando ser o Messias. É interessante que quando essa resposta chega, João não manda os discípulos novamente a Jesus dizendo, se é o Messias me tira daqui, se é o Messias muda a minha situação, se é o Messias trabalha nessa circunstância. Entender quem Jesus é o suficiente para João descansar no meio do vale. Eu tenho uma palavra e a palavra é: entender quem Deus é vai gerar hoje uma transformação extraordinária dentro de você. E Deus está dizendo que eu vou fazer tão extraordinário, que ainda que nada mude do lado de fora, o que eu plantei do lado de dentro não será roubado. Como assim, pregador? Não entendi, vou te explicar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A palavra é, no final desse ano, alguém vai olhar para você e vai dizer, tinha todos os motivos para ter parado, tinha todos os motivos para ter desviado, chutado o balde, saído de casa, abandonado o casamento. Alguém vai olhar para você e vai dizer, por quê? Como aguentou? E você vai dizer, o caráter de Deus me sustentou no meio da crise. Curve a sua cabeça. Espírito Santo, meu amigo, começa a abraçar os meus irmãos agora. Começa a sarar as feridas da alma agora. Eu ministro o teu renovo entrando em lares agora. Depressão, eu te dou uma ordem, sai desse quarto agora em nome de Jesus. Espírito suicida, sai dessa casa agora em nome de Jesus. Eu ministro a vida abundante de Jesus te abraçando agora. Agora, agora, agora. Enfermidade em nome de Jesus desapareça. Eu ministro Deus tratando os teus conflitos emocionais agora. Receba o abraço do Espírito Santo onde você estiver. É um abraço de pai, e o pai te abraça e diz, eu cuido de ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.